Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Demorei, mas hoje eu vim trazer o vídeo da produção do mês de março. Tô atrasada, já tá no meio do mês de abril? Tá, mas eu vim trazer porque eu anotei tudo, não só por isso, né, só pelo vídeo, pra mim ter uma... Como que fala? Pra mim ter tudo anotadinho, né, é bom pra gente. Eu esqueci o nome que fala agora. Mas eu vim trazer, né, esse vídeo de produção do mês. Ainda dá tempo, eu sei que as amigas gostam de assistir, porque eu gosto de assistir vídeo de produção do mês. Então, mesmo que eu atrasei um pouco, eu vim trazer pra vocês esse vídeo, tá? E é isso. Vou começar lá pelo início do mês. Eu não anoto a data certinho. Deveria fazer isso, né? A data que eu finalizei e tudo mais. No próximo mês pode ser pensado isso, não nesse de abril que eu não anotei também. Mas vamos lá. A primeira peça que eu fiz, né, nesse mês de março foi um caminho de mesa flor de lótus. Esse caminho de mesa foi de 2 metros, foi bem grande. E ele ficou com 1,280 kg e foi encomenda. Ele foi feito no fio 6, né? E eu vendi ele a R$200, tá? Eu tive outra encomenda e não foi esse valor mais, porque eu não tinha noção, né, de valor pelo tamanho e tudo mais. E aí eu aumentei, né, nessa segunda encomenda, mas esse primeiro eu vendi a R$200. Depois eu fiz uma mega passadeira, que se arrependimento matasse. Primeiro que eu acho que eu não tinha nem pegado essa encomenda. Olha a minha cara de desgosto. E segundo, pelo preço que eu vendi, gente. Eu achei que eu tinha vendido ela a R$200. E quando eu pensei, meu Deus, eu vendi essa passadeira a R$200. Não era pra eu ter vendido a 200. Quando eu fui conferir na mensagem o valor que eu passei pra pessoa, não foi R$200, foi menos ainda. E essa passadeira, ela era de 1,72 m por 80 centímetros. Se ela fosse 1,72 m e a largura normal, ok. Mas era 80 centímetros de largura, então eu tive que dar muitas voltas nela para ela chegar, né, na largura exata que a cliente queria. E essa passadeira ficou pesando 1,270 kg. 10 graminhas a menos só que o caminho de mesa que eu fiz de 2 metros. Mas enfim, ela ficou pesando, né, 1,210 kg e eu vendi ela a R$180. Gente, nem eu acredito nisso. Mas ok, né? Tudo passa. Mas foi R$180 essa passadeira, gente. Eu acredito que ninguém faria isso. Mas vamos lá. Depois eu fiz um jogo de banheiro. É um modelo em ponto V com square. Eu já tinha feito ele sem o square, né? Todo liso em ponto V. Mas esse foi com o square, que eu achei maravilhoso de fazer. Teve alguns probleminhas ali, né, com a videoaula, mas deu tudo certo no final. Foi bem rápido de fazer e eu amei, tá, gente? Ficou muito bom esse tapete. Eu queria até fazer mais, né, pra pronta entrega, inclusive, mas o tempo não tá dando. Eu quero fazer muita coisa e esses últimos dias eu não tô produzindo muito, sinceramente. Não tô produzindo muito, mas vai dar tudo certo. Tem fase que a gente fica, assim, menos produtiva, né, e tudo mais, mas vai dar certo no final. E esse jogo de banheiro em ponto V foi de 3 peças, né? A tampa do vaso. Pessoal, esqueci de falar, né? Eu vou estar deixando a foto aqui. Desde da primeira peça que eu falei, tá? Eu vou estar deixando a fotinha aqui no cantinho. E esse também, tá? Vou deixar aqui a foto desse jogo de banheiro em ponto V. Foram 3 peças, né? Como eu disse. Eu gastei 881 gramas. Foi encomenda. E eu vendi a R$160, tá bom? Depois, eu fiz o jogo de banheiro Lena. Ele foi de 5 peças, tá? Vou deixar a fotinha aqui também. Eu gastei 1,264 kg e vendi ele a 230. Também foi encomenda. E só pra quem quiser fazer esse jogo de banheiro Lena, lá no canal da Raquel só tem videoaula da tampa do vaso, encaixe do vaso e o tapete da pia. Não tem da capa da caixa acoplada e do papel higiênico. Então, assim, tem que fazer uma adaptação aí. Depois do jogo de banheiro, gente, eu produzi um par de tapete retangular. Eu gastei nele 850 gramas e fiz ele para pronta entrega. Nele eu utilizei um restinho de fio 8 que eu tinha, né? Ainda tem um restinho, né? Mas eu usei nele
um pouco de fio 8 e um pouco de fio 6. Eu misturei aí. Aí foi 850 gramas, né? E eu vendi ele a R$100. Depois eu fiz uma passadeira arco-íris, que foi pro desafio do mês de março do canal da Lari. Pro grupo de membros, né? Da Lari. Eu fiz na pronta entrega. Foi a única peça que não saiu, a única peça da pronta entrega que ficou comigo. E eu gastei 561 gramas nessa passadeira. Ela ficou com 1 metro. Foi passadeira, mas foi passadeira pequena. 561 gramas. E eu coloquei o valor dela de R$115. Ela não saiu ainda, tá? Eu nem postei também, só postei na semana que eu fiz de promoção. Depois eu fiz uma passadeira espiral, que foi encomenda. Depois teve mais encomenda, gente. Só essa também. Aí foi encomenda, eu gastei 404 gramas de barbante e vendi a R$95. Feita no fio 6, tá? E aí depois, gente, foi outra produção de pronta entrega. Mês de março é o mês do cliente, né? Tem o dia do cliente e tal, que foi num sábado, se eu não me engano. Foi no dia 15, não sei. Aí foi no sábado, e aí eu fui e decidi fazer uma produção pro mês do cliente, né? Pra semana do cliente, que foi pós-dia do cliente, né? Mas eu demorei a ter essa ideia e acabando ficou pra depois, né? Mas aí o dia do cliente foi no sábado, quando foi na terça-feira eu decidi fazer essa produção. E aí eu tive de terça a sexta-feira apenas pra mim produzir e tá lançando lá no meu grupo, né? Essa promoção do dia do cliente. E aí eu fiz tapetes modelo coração, aquele polêmico, né? Que tem o motivo de coração. Então, é da Cleo, né? Da Cleo, cantinho da Cleo, alguma coisa assim. E aí eu fiz no total de 13 tapetes de coração. Não foram feitos todos de terça a sexta, porque eu dei preferência para fazer um de cada cor que eu tinha, né? E aí eu postei lá no grupo, coloquei as quantidades que eu ia ter, né? Que eu ia conseguir fazer de cada cor. Então, assim, eu vendi os que estavam prontos e ainda produzi mais para quem pediu, né? E primeiro eu produzi 7 tapetes, né? E eu te falar o valor, né? Era 3 tapetes por 100, né? E cada tapete, se a pessoa comprasse, era R$33. 3 tapetes a R$33 dá R$99, né? Mas assim, era 3 por 100, se a pessoa quisesse comprar apenas um era 33. Eu não fiz isso só pra mim ganhar muita coisa, assim, em cima dos tapetes, né? Eu fiz pra mim vender mesmo. E os primeiros 7 tapetes que eu fiz ficaram pesando 1,782 kg. E ficou no valor de R$232, né? 7 tapetes. Depois eu fiz mais 3, gastei 800 gramas e foi R$100, né? Depois eu fiz mais 3, que eu gastei 781 gramas e vendi a R$100. Então foi o total de 13 tapetes, né? E foi só isso no mês de março. Depois eu já dei início a outras produções que eu finalizei no mês de abril. Mas o total dessa produção foi de 1.512 em reais, né? E em quilos eu gastei 9 quilos, 873 reais. Aí deixa eu vir pra cá que eu fiz outras anotações, né? Aí a produção foi de 1.512 e eu tirei, né? Eu coloquei aí a quantidade de quilo, né? Multipliquei pelo valor do barbante, que deu um valor de R$276,44. Então, tirando esse valor, né, dos gastos de barbante, gente, que eu coloquei só o gasto de barbante, não tem gasto de embalagem, outros gastos não, apenas o do barbante. Inclusive, eu tenho que acrescentar esse gasto de embalagem também, pra mim tá tendo um valor mais exato, né? E foi isso, eu fui e coloquei, né, esses 1.512 menos o valor dos barbantes e tive um lucro aí de R$1.235,56. Depois eu vendi... nessa semana eu coloquei, que eu fiz a promoção, eu coloquei peças que estavam na minha pronta entrega. E aí, eu vendi todas as minhas peças da pronta entrega. A única peça que ficou da minha pronta entrega foi a passadeira modelo arco-íris. E aí, eu vendi de pronta entrega R$365. Eu vendi bem baratinho os tapetes que estavam aqui, os pares de tapete. Teve par a R$60. 2 pares a 60, um par a 70, então vendi assim bem em conta.
E eu tive um lucro aí de R$365 da minha pronta entrega, né, que eu coloquei na promoção. O total do meu lucro de produção, tirando o valor do barbante e acrescentando a pronta entrega, ficou um valor de R$1.600,56, que foi o meu valor aí do mês de março. Aqui tá incluso o valor da passadeira, mesmo que eu não vendi ela tá aqui na minha produção, né? Tá tudo incluso, mas ela tá ali ainda. Então foi esse o valor, né, que eu recebi aí no mês de... que eu produzi e recebi no mês de março. E ainda tem que vir o mês de abril. O mês de abril tá sendo bom, mas não tão produtivo como eu queria. Eu achei que esse mês de março, gente, ia ser muito produtivo. Pela quantidade que eu produzi 13 tapetes só ali em 2 semanas, que até eu finalizar a outra semana eu ainda tava produzindo dele, né? Pra tá entregando pra cliente que quis, mas não estava disponível ali no momento exato, né? Então, assim, eu achei que ia ser bem mais produtivo, mas foi bom, tranquilo. Não me arrependi da promoção que eu fiz, foi muito bom. Conquistei novos clientes. 3 desses tapetes corações eu enviei para outra cidade, que foi o meu primeiro envio que eu fiz. Então, assim, eu fiquei muito feliz que deu certo. Chegou pra cliente, ela recebeu, gostou. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, dessa minha produção do mês de março. Espero que vocês tenham gostado. Não ficou um vídeo assim 100%, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, o seu comentário, dizendo o que você achou da minha produção. Se você achou que foi boa, né? Se você achou que foi fraca. Foi um pouquinho fraca, ao meu ver. Então é isso, pessoal. Compartilha com quem gosta de crochê. Compartilha aí com as suas amigas crocheteiras. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.